Olá, gente, vocês que estão me seguindo no YouTube, canais do YouTube, Instagram, Facebook, se quiserem dar o like, é importante, né? Porque às vezes eu passo uns dias sem fazer vídeos, mas ocorre que, às vezes, eu estou assistindo a vídeo de outras pessoas que falam sobre o tema cangaço. E então eu me deparei com uma entrevista de não sei, um canal ou uma TV, não sei bem, do Vale do Jaguaribe, de Jailton Batista, né? E essa entrevista com algumas pessoas que escreveram, que filmaram, alguns ex-cangaceiros que eu digo frequentam porque vão sempre aos mesmos lugares, vão levar pessoas para fazer turismo, para conhecer onde o Virgulino passou, né? Porque é história, né? Então, gente, o caso é o seguinte, as pessoas que foram entrevistadas, é um podcast, né? Foram entrevistadas nesse podcast, são pessoas que já são veteranos, escrevendo livros, publicando, vendendo, e vivem disso, né? E então revoltados, né? Eu digo assim, as pessoas revoltadas porque o Tiago Pavinato escreveu um livro e esse livro é L. da Silva, né? E então ele fala sobre o cangaço, né? Mas ele está falando sobre o cangaço e ele faz digamos assim, uma correlação entre a política e o cangaço, né? O cangaço, sabemos que quem ganhou mais visibilidade foi o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, que também se dizia capitão, né? Mas o cangaço não começou com o Virgulino, como também o cangaço é coisa muito antiga. E a questão de falar sobre o cangaço é porque foi um período muito conturbado para os sertanejos de 7 estados do nosso Brasil, né? Então, mas os cangaços, mas também houve jagunços, houve... e então ele vai fazer, o Pavinato, ele vai mostrar a política e fazer uma comparação, conforme eu falei, né? E essas pessoas estão com muita raiva. Porém, eu gostaria aqui de não é afrontar nenhum desses pesquisadores. Entretanto, o que é que ocorre na história, nos historiadores do cangaço, nesses antigos? E por que estão aborrecidos? O Pavinato nunca visitou o lugar de Angico, nunca veio em Pernambuco. Deus me livre que o Pavinato venha em Pernambuco. Nunca ele conheceu, nunca ele escutou um ex-cangaceiro dar um depoimento. Gente, é o seguinte, a própria história do cangaço, ela já traz justamente os vícios desses historiadores. E eu vou mostrar para vocês o seguinte, vejam só. São 2 livros, do João de Souza Lima, está aqui. Estou mostrando porque o livro é meu, eu comprei, eu paguei, então eu tenho o direito de falar e de mostrar, certo? Neste livro daqui, ele diz que essa daqui é a Maria Bonita, a Maria Déia, que depois chama Maria Bonita. Porém, ele diz também o seguinte, que a Maria, a vinda ao mundo, está na página 18, tá aqui, ó, página 18. Aí ele diz que a Maria nasceu no dia 8 de março do ano de 1911,
certo? E, ao mesmo tempo que eu tenho um outro livro aqui, que é de Valdir Moura Ribeiro, certo? Aqui, com uma foto que diz que é da Maria Bonita. Vejam a diferença, né? Essa foto daqui nunca foi da Maria Bonita, é da irmã de Dorvinha, o próprio João de Souza Lima. Depois ele fica com raiva, mas ele colocou, ele foi quem distribuiu a foto e depois ele próprio entregou para o filho de Dorvinha e Moreno, dizendo que essa foto não é da Maria Bonita. Vejam só. E neste livro daqui de Valdir, mostra uma certidão da paróquia de São João Batista, onde afirma que a Maria nasceu no dia 7 de setembro de 1910. Entretanto, está aqui, ó, 7 de setembro de 1910. Entretanto, também não é certo que seja a mesma Maria. A Maria Deia, que era Maria, né? Aqui ela simplesmente foi batizada por Maria, nascida no sítio Torá, do sítio Torá, em Malhada da Caiçara, né? Mas que ela não era filha legítima do José Felipe. Ela era, quando a dona Deia, Maria Deia, né, casou, já com o Zé de Felipe, já levava a Maria. Então, são essas questões que as pessoas ficam com raiva, né? Ah, porque vai desmanchar a história, né? Então, gente, é porque é o seguinte, outra coisa também, outra aberração. Aí mostra também, porque o Pavinato falou que tinha uma pessoa que era Zé Baiano, que ferrava as mulheres. Aí uma mulher ferrada no rosto, né? E então, dizem que o ferro é de José Baiano, mas eu já vi em outros livros dizendo que era de algum Brito. O B é de Brito, agora não recordo o nome, o primeiro nome. Então, esse ferro serviu para o José Baiano, que era da família dos Ingrácias, ferrar as mulheres que maltrataram alguma pessoa da família dele. Vejam como a história é desencontrada entre os próprios pesquisadores que conversaram, que entrevistaram, eles citam isso, né? Então, tá aqui, ó, a mulher ferrada, né? Aí eles se incomodaram, porque mas não era ele fala José e bota o nome que não é baiano. O que é que interessa isso para o Pavinato? O Pavinato estuda, a linha dele é diferente. Ele está fazendo assim, um estudo da política, é um estudo comparativo, né? Da política daquela época do governo, que existem vários, digamos assim, regimes políticos. Aqui eu vou citar alguns. O Principado dos Príncipes, né, que eu já falei num outro vídeo, né? É o imperialismo, o que é república, o que é democracia, o que é meritocracia, desculpa aí, autocracia, o que é socialismo, o que é capitalismo. Gente, cada coisa tem que ser colocada dentro do devido lugar, dependendo da abordagem que a pessoa vai fazer, você tem que empregar a palavra correta, né? Nós estamos num regime, atualmente, que é república, que antes era república, agora é república democrática ou não, né? Atualmente existe uma democracia plena, existiu alguma democracia plena, então nós temos que diferenciar essas coisas. Não vou dar aula aqui para ninguém, certo? Mas é preciso que nós entendamos. Então, os grupos cangaceiros eram terroristas, né? Terrorismo sempre existiu, eu sempre falo, né? Porque houve muitas épocas em que havia, por exemplo, os piratas
que eles eram piratas dos mares, né? E que também no tempo das navegações, das grandes navegações, também os piratas atacavam os navios, né? Eu falei até já em outro vídeo, os piratas eles usavam um tampão no olho porque eles atacavam mais durante a noite, as madrugadas, eles atacavam e para enxergar melhor no escuro eles tapavam o olho. Por isso que os piratas, né, dos mares, hoje existe a pirataria, né, que é conhecido que é pirataria, hoje é comum, chegou até a gente, só que é diferente daqueles piratas que nós conhecemos na história como os piratas dos mares, mas hoje a pirataria significa as pessoas que não pagam impostos aos governos, né, ao Estado, né. Existiam os jagunços, o Lampião tinha os seus cabras, né, os cabras de Lampião. O Lampião fez amizade com coronéis, fez. Sim, porque ele era um psicopata, mentiroso, né? Nós sabemos que o Pavinato está exatamente falando no L da Silva e fazendo uma comparação do Lampião, né? E como é um personagem que está à frente, né? De uma, digamos assim, o Lampião comandando aqueles grupos, mas também ele não comandava todos os grupos, havia grupos também de saqueadores que não eram grupos de Lampião, a gente sabe disso, que quando o Lampião entrou para o cangaço, foi uma época muito próxima, digamos assim, da abolição da escravidão, e muita gente ficou desempregada e muita gente fazia bando mesmo, juntavam-se para saquear, para roubar. Então, mas Lampião ficou mais visível na história daqui do cangaceirismo, aqui, né? Mas existem também as milícias, né? Milícias, existe também os coiteiros, os coronéis que davam guarida para o Virgulino, né? E então, hoje, agora há poucos dias, nós estamos aí convivendo com essa questão da faixa ali de Gaza, né? Lá para o lado de Israel, por ali, onde tem os grupos também armados que chamam-se os Hamas, né? Então, é preciso que nós entendamos, eu não sou nenhuma expert, mas eu entendi perfeitamente o livro, a mensagem do livro do Pavinato, né? Tiago Pavinato. E as pessoas estão com raiva. Tomara que ele não venha nunca em Pernambuco, que está desmanchando a história que nós conversamos com os ex-cangaceiros. Gente, conversar com ex-cangaceiro não significa que está fazendo livro de história, não. Por exemplo, eu digo sempre, tem alguns livros, né? Aqui eu vou mostrar um que eu até gosto, né? Aqui tem aquela mesma Maria que eu mostrei, ó. Tá vendo aí? Aí tem 3 fotografias, todas dizem que é a Maria. Essa daqui mesmo não é. E essa daqui, será ou não? Será alguma das Marias? Ou não? Porque o filme de Benjamin Abraão Boto, ele foi depois manipulado por outras, né? Quando pegaram aquele filme que foi proibido se passar nos cinemas, passou uma vez lá em Fortaleza, dizem que ficaram algumas cópias, mas o presidente Getúlio Vargas, estávamos na época, Getúlio Vargas, que era um ditador, e mandou apreender o filme. Depois apareceu esse filme por aí. Então, causa espanto a Maria Déia, né, a Maria Bonita, ter feito tanta coisa. Aí eu vou lembrar o seguinte, aqui eu tenho, por exemplo, um livro de Cleópatra, né? Para ver, a Cleópatra, ela falava 23 dialetos,
Ela comandou exércitos, né? Então, temos também a Marie Curie, que também foi a pessoa que descobriu o rádio, né? Então, as pessoas ficam endeusando, mostrando, a Maria entrou para o grupo, mas, por exemplo, agora, nesse grupo dos Hamas, será que tem alguma pessoa casada, né? Será que tem, né? Que tem alguma mulher? Ou eles vivem somente ali, porque eles saíram agora, atacaram, saquearam, atacaram, estupraram, mataram pessoas, homens, crianças, inclusive crianças, né? Sequestraram as crianças, né? E está aí essa confusão atualmente no mundo, né? Então, guerra aí no Iraque, guerra, digamos aí, em alguns países aí, né? Que está afetando todo mundo, né? E a diferença, qual é a diferença agora? É que temos um mundo globalizado, temos muito mais informações chegando praticamente em tempo... as coisas estão acontecendo lá na faixa de Gaza e nós estamos assistindo aqui, né? Temos agora os drones, temos os aviões que são aviões que nem são tripulados, né? Os drones não são tripulados também por pessoas, né? Eles obedecem a comandos, né? Temos a inteligência artificial, né? E então a coisa mudou só nesse sentido, né? Aí as pessoas ficam com raiva e escrevem livros, assim eu mostrei já, né? Que esse livro daqui eu adquiri de Robério, né? É meu, né? Então eu estou falando por quê? Esse livro daqui, ele poderia dizer que era um livro de biografia, uma biografia, até impossível ser de uma biografia, porque como é que ele sabe que a mãe do Volta Seca, que ele diz que adora Volta Seca, né? Como é que ele sabe que a mãe de Volta Seca começou a ter as dores para parir o Volta Seca à meia-noite, a bolsa estourou, e depois de meia-noite chegou uma parteira para pegar e disse, é um macho, é um menino. Aí deu o nome de, sei lá como é o nome, é Volta Seca, fica Volta Seca mesmo, né? Mas para ser uma biografia, a biografia é uma coisa muito... para se fazer a biografia de uma pessoa, tem que ter dados concretos, tem que ter documentos, né? Mas aqui fala coisas assim, coisas que você até dá para sorrir, né? Como é que a pessoa, né, faz um livro, escreve um livro e vende. Agora vende 300 livros, 400 livros, 1000 livros, né? Aí ficam aborrecidos, porque o Pavinato vendeu, num único dia, ele autografou 2000 livros, já vai com mais de 100.000 livros. Esses livros do Pavinato, eles serão muito, provavelmente, utilizados, né, em universidades, em faculdades, né, onde se estuda o direito à política, onde se estuda a sociologia, né, porque o Pavinato é mestre, é doutor em, digamos, a linha dele é da criminologia e também do direito constitucional. Uma pessoa que trabalhou na Jovem Pan, né? Não é qualquer um que entra na Jovem Pan, né? E que discute a matéria com muita, digamos, além, eu não diria seriedade, mas com capacidade de realmente falar sobre o cangaço e fazer uma ligação entre, digamos, a política da época, os costumes, a política, e mais o que ele está mostrando é que o Lampião, né, era um psicopata. Porque ele
falou, ele errou, que o Lampião não sabia nem, não encontrou a coluna prestes, claro, né? Se ele sabe, mas aí se ele disser, não, isso não é relevante, né? O que ele está mostrando é a capacidade de um psicopata assumir o comando de um Estado, ou então de grupos, como ele era o Virgulino, como ele era, juntava os bandos, né? E ele formava, ele distribuía aqueles grupos, que também não foi Virgulino quem inventou isso não, gente. Não foi o Virgulino, não. Simplesmente, muitas vezes, ele brigava com o grupo, ele não se dava bem com alguns que não o obedeciam. Exatamente, o caso do Volta Seca, né? O caso do Corisco, porque o Corisco tinha a Amásia, que era Dadá, né? Que nem era Dadá o nome, Dadá, né? Como que você vai identificar Dadá, né? Dizem que era a Sege, que era a família dos Ingrácias, né? Já disseram até que era a família do Corisco, não sei também, né? Então, e depois vão fazer agora um júri para o... Vejam só, como que as pessoas vão fazer um júri para julgar o Corisco, a Dadá, o Lampião, e quem vai dar, assim, sobre a chacina que o Corisco fez lá na Fazenda Patos. E quem vai dar as informações? O filho da Dadá, né? Então, por aí você já tira como a coisa assim, digamos assim, como a visão dessas pessoas, como que dentro de um júri vão escutar o filho da Dadá com o Corisco, né, que foi criado por um padre, que o padre mentia, dizia que o Corisco era sobrinho dele e que era filho de uma irmã dele, um padre, né? O Bulhões, padre Bulhões, por isso que é Silvio Bulhões. Vejam só, é lógico que o Silvio Bulhões, quando ele fala, ele se empolga muito, né? Chega você... Percebe assim, ele fica feliz. Porque o papai, ele era ruim de atirar, boa era minha mãe, mas o papai, quando ia atirar digamos, num animal, num bode, a 100 metros de distância, a 1 quilômetro, ele acertava, né? Agora era ruim para atirar nas pessoas. Isso não tem lógica, né? A mamãe era que tinha uma pontaria boa. A mamãe, né, ele fala, porque ele escutou tudo da Dadá, outra psicopata, né? Era mãe dele, né? E a Dadá contou a história que interessava para ela, né? Dizem que chamavam até a Dadá, tem um nomezinho aí que chamava ela era muito brava, claro, uma psicopata, né? Ficou presa, cumpriu pena, depois perdeu a perna e morreu com a perna gangrenada, né? Então, aí vai o Silvio Bulhões, quando ele está contando as histórias da mãe, parece que ele estava vendo as coisas. Eu ainda estava na barriga da mamãe, a mamãe atravessou, começou a sentir as dores. Como é que ele pode falar isso, né? É claro que foi fantasiado, né? A mamãe fazia isso para o papai, eles eram assim. Depois ele disse que realmente não aprovava o que o pai fez. Aí vai ter esse jurado, júri lá para o lado de Piranhas, deve juntar muita gente, né? Aí quem vai ser um dos informantes? Silvio Bulhões, né? Primeiro, vejamos, o Silvio Bulhões diz que a mamãe guardava os ossos do papai em cima do guarda-roupa, né? Era uma caixa, ela ficava cuidando dos ossinhos do Corisco, né? Já a neta diz que ela guardava embaixo da cama, né? A neta, né? Certamente ela não viu isso, mas ela, como o Silvio Bulhões também não viu,
né? Depois pegaram, enterraram os ossos do Corisco, fizeram um mausoléu lá e colocaram. Mas o Silvio disse que mandou cremar a cabeça do Corisco. Vejam, aí depois essa pessoa, como é que essa pessoa, pela lei, né, ele já não poderia ser um informante. Por quê? Porque ele digamos assim, ele vê a história da Dada e do Corisco como heróis, como pessoas maravilhosas. A mamãe era isso, a mamãe era isso. Quando a mamãe passou no rio, com a barriga bem grande, foi parir embaixo de uma árvore lá, nasceu ele. Deu outros filhos, perdeu outros. Espera aí. A outra filha parece que Maria do Carmo, né? Que foi dada, né, também. Sempre a Dada escolheu os padres para dar, né? E os padres da Igreja Católica Apostólica Romana, que eu sou católica, mas deviam ter um pouquinho mais de pudor, né? De ficar mentindo e depois ficar, digamos, escutando, né? Eu lembro que ainda eu fiz primeira comunhão, ainda fui me confessar com o padre. Gente, essa história do cangaço é muito história para a mãe dormir, né? Mas o Pavinato fez um trabalho diferente, né? Ele fez um estudo para se entender de comportamento, né? E da história atual com a história passada. Até eu vou citar, alongar um pouco, mas não é errado fazer não, viu? Porque eu estava olhando aqui este livro, O Príncipe de Maquiavel, tá aqui, quem quiser comprar, compra, não é caro, lê. E esse livro, ele foi dedicado a uma pessoa que ao magnífico Lorenzo, filho de Piero de Médici, até Garrastazu Médici, né, família, né, certo? Olha aqui, ó, é só ler o livro. Ele fala sobre o principado, ele não fala sobre república, ele fala sobre as formas, as maneiras de se dominar o Estado, as pessoas, os grupos, né? Mas ele vai mais além. Porém, ele diz que não está falando de república e ele dá aqui exemplo de 12 príncipes. 12 príncipes, né? É um livro que qualquer pessoa deve ler, principalmente quem estuda o cangaço precisa ler, tá? Então, gente, por hoje eu vou ficar aqui, né? Os meus vídeos geralmente são longos, porque é muita coisa para falar, né? E então eu sempre estou tentando me atualizar, né? Com Marx e Engels, Manifesto do Partido Comunista, o que significa o comunismo, o que significa democracia, o que significa aristocracia, o que significa república, o que significa, digamos assim, os regimes, né? Uma ditadura que às vezes parece um regime, né? Um regime parece com o outro, mas tem as diferenças, sim. Aí é preciso se aprofundar para poder se falar alguma coisa, né? Conforme eu tenho visto, inclusive está aqui a Sociedade Global de Otaviano, né? Iane, quando eu estudei Direito, eu li esse livro, foi recomendado pela minha professora, Em Defesa da Política, de Marco Aurélio Nogueira, né? Tá aqui, ó, também, porque é preciso você estudar e ler muito mais do que ficar escutando história de Sila e de Zé Sereno e dizer, eu falei com Sila, eu falei com Candinheiro, eu falei com fulano, então por que veio o Pavinato desmanchar? Gente, precisa estudar, né? Eu também preciso continuar estudando, porque eu preciso aprender mais. Mas a história do cangaço é assim, cheia de
dessas coisas, né? Muita gente que se diz historiador e nunca frequentou uma universidade, uma faculdade. Mas fazer o quê? É isso aí.